Rua Real Grandeza, Rio de Janeiro, início dos anos 90. Os computadores eram enormes, as impressoras eram barulhentas, as telas eram de fósforo verde ou monocromáticas. Eu era ainda uma criança e meu pai me levou para o trabalho dele. E lá, enquanto ele trabalhava, eu fiquei jogando um jogo de um canhão que tinha que destruir o outro. Acho que o nome era Bang Bang. Eu logo enjoei daquele jogo e fui andando pela sala do departamento e foi lá que eu vi aquele terminal. Um fundo preto com um cursor piscando. Um homem digitava comandos no teclado e o terminal respondia. Eu, como toda criança curiosa, já fui perguntando. Ei, o que você está fazendo? Eu estou tirando um vírus do computador, ele respondeu. Uau, eu não sabia que o computador podia ficar doente. Ele pegou um envelope, tirou de dentro um disquete de 5 1/4. Sim, os disquetes ficavam protegidos por um envelope de papel. Ele colocou o disquete no computador, girou uma trava e digitou fprot e mais alguma coisa que eu não lembro. Esperou, tirou o disquete, guardou no envelope. Você tirou o vírus? Sim, ele respondeu. E colocou nesse quadrado? Sim. Pra quê? Eu isolei o vírus aqui e eu vou mandar esse disquete pro setor de informática para eles analisarem. Pronto. Fui picado pelo mosquito da informática. E isso mudou a maneira como eu veria o mundo e a vida desde então. Cada um sabe a história que está dentro de si. Eu sou Boaz Al-Hadev e esse é o Café Terminal. Eu queria muito um computador. Queria entrar naquele terminal e tirar um vírus. Eu não sabia como, mas eu queria muito. Só tinha um problema. Nos anos 90, o mercado brasileiro ainda era muito fechado. Saímos de uma ditadura militar e poucas pessoas tinham acesso e condições para comprar um computador. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Então, como eu ia conseguir um computador? Eu não lembro bem, mas eu acho que foi minha mãe ou minha avó que falou com uma tia-avó que era rica. Tia Elisa, de abençoada memória. Ainda lembro dos palavrões que ela soltava e da bengala que ameaçava as crianças quando não se comportavam. A braveza dela era apenas uma máscara. Por trás tinha uma pessoa muito boa, que ajudou muita gente. E foi ela que bancou meu sonho de ter um computador. Mas tinha uma condição. Eu tinha que entrar num curso de informática e fazer até o fim. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Lá fui eu, com 10 anos de idade, para uma loja nova, na pacata cidade de Araruama, no litoral do estado do Rio de Janeiro. O ano era 1993. O curso era chamado Introdução ao Processamento de Dados, mas era basicamente um curso de MS-DOS 6.0. Eu só tinha 10 anos de idade e todos os outros alunos já passavam dos 20. No começo, eu até me comportei, mas como você pode imaginar, não foi fácil para as outras pessoas, principalmente para o professor. Essa é a minha primeira memória de ter controlado o terminal de computador. Eu tive contato com computadores nos anos 80, quando a minha mãe me levava para os escritórios da Ecolab, onde ela trabalhava, mas eu era muito pequeno, 6, 7 anos de idade, só ficava jogando Pitfall e Indiana Jones no Templo da Perdição. Mas voltando para o curso de DOS, foi lá que eu aprendi os comandos do terminal, como criar arquivos, diretórios, instalar o sistema operacional, formatar o disco. Aprendi até a otimizar a memória do sistema pelo HighMem.sys e outras artimanhas. Acabei o curso e me ofereceram um curso de WordStar e Lotus 123, que era tipo um Microsoft Excel dos primórdios. Eu não queria trabalhar. Eu só queria um computador, então eu recusei. A tia Elisa, aquela santa, deu dinheiro para os meus pais comprarem um computador. Eu estava nas nuvens. Uma tela CRT monocromática e um incrível 386DX com incríveis 25 MHz de velocidade e 4 MB de memória RAM. As conexões eram seriais, não existia porta USB. O computador vinha com Windows 3.1, tinha jogos tipo Campo Minado e Paciência. Mas o que eu queria mesmo era o terminal. Eu gostava de criar arquivos e configurar o DOS, rodar outros jogos. Jogar, nem tanto. Eu gostava mesmo era de configurar.
Logo meu pai me ensinou a entender os componentes dentro do computador, onde estava o disco rígido, a placa-mãe, memória, os jumpers, que eram pequenos pinos que tínhamos que colocar nas placas para definir em que portas IRQ e DMA cada dispositivo se comunicava. Sem isso, nada de som no joguinho. Aprendi até um pouco de programação em linguagem BASIC. Passados alguns anos, o meu pai comprou um 486DX2 de 66 MHz, com um tal de kit multimídia da Sound Blaster, da lendária Creative Labs. Cara, se você não viu essa transição, eu vou tentar te explicar. Era como estar andando de carroça e de repente te colocam pra andar de Tesla. O som era fabuloso, dava até pra tocar música e tinha um negócio chamado CD-ROM. O CD eu já conhecia, mas só pra música. Esse era diferente, eles colocavam programas, jogos, fotos e até enciclopédias no CD. Era uma revolução. Nessa época, eu descobri o meu jogo favorito, XCOM, Terror from the Deep. Você já jogou XCOM? Eu vou deixar um link no comentário fixado se você quiser saber mais sobre esse jogo. Nesse computador, eu usei as antigas BBS, que eram a internet do tempo das cavernas. Era um tipo de site que para acessar você tinha que ligar com um modem em uma linha de telefone que te dava acesso a notícias e softwares e tudo mais que você possa imaginar. Alguns anos depois, meus pais compraram um Pentium 100 e a internet apareceu como um furacão na minha vida. Eu ficava até depois da meia-noite só para usar a internet sem pagar caro pela ligação telefônica. Começava a era dos navegadores de internet e o HTML, que eu logo aprendi para criar websites. Apesar de usar o navegador, naquela época a gente não navegava, a gente surfava na internet. Será que era porque eu morava perto da praia? Acho que não. Numa das minhas pesquisas pela internet, eu encontrei o Linux, um sistema operacional de código aberto, que na época tinha menos opções na interface gráfica se comparado com o Windows. E como eram instalados os programas? Pelo terminal. Era pura diversão. Eu era tão aficionado que cheguei a pedir cópias do Ubuntu Linux no site da Canonical e distribuir na escola, mas isso foi mais pra frente, nos anos 2000. Depois de passar um tempo estudando nos Estados Unidos e ter conhecido a Amazon, a internet rápida, ter tido contato com computadores da Apple que eu nunca tinha visto antes, eu estava de volta. Os anos 2000 trouxeram a febre das lan houses que popularizaram os computadores. Agora, quem não tinha um, podia juntar umas moedas e jogar ou surfar na internet com facilidade. Eu vivia na lan house, dia e noite. Ali eu comecei a perceber que não eram os jogos que me atraíam, mas eu ainda estava lá, todos os dias. Um desses dias, meu amigo Smith e eu fomos acompanhar um cara que tinha acabado de abrir uma lan house no centro de Saquarema. Ele tinha contratado um cara chamado Sander para instalar o servidor de Counter-Strike na lan house dele. Enquanto todos estavam jogando ou conversando, eu estava atormentando o Sander enquanto ele preparava o servidor. Ele tinha uma case de CDs cheia com Linux Debian e eu ia perguntando tudo. Eu queria saber por que usar o Debian, por que ele escolheu instalar uns pacotes de software e não outros, por que e como ele escolheu o IP do servidor. Eu queria saber tudo do hardware, da rede e do software. Em 2003, meu pai bancou mais um sonho louco meu e botou uma grana para ajudar eu a abrir uma lan house. Um amigo meu, Rodrigo Mongo, que já trabalhava com informática, me ensinou a colocar os conectores nos cabos de rede e lá ficamos arrebentando as mãos até cabear tudo. Um dia à tarde, eu estava trabalhando na lan house e um cara que estudou na mesma escola que eu foi lá me procurar e perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu recusei. Esse cara, o Tobias, era conhecido como o doidão da escola e eu estava trabalhando na lan house, não tinha como isso dar certo. Ou tinha. Mesmo assim, ele deixou a porta aberta e disse que se um dia eu tivesse interesse, que procurasse ele. A lan house não durou muito, e depois que fechou, eu fui fazer a faculdade de ciência da computação. Que curso chato, eu pensei. Eu não conseguia entender como aquilo tinha a ver com uma das coisas que eu mais amava, os computadores. Era muito cálculo, física e nada de terminal. Saí da faculdade e aí o Tobias me encontrou de novo. Ele me disse que já tinha os clientes e que queria que eu trabalhasse com ele dando suporte. Aí eu não tive como recusar. O Tobias não era mais o doidão da escola. Ele era um cara esforçado que metia a cara e ia pra rua trabalhar com esses clientes para montar toda a infraestrutura de TI. Ele me apresentou o Windows Server 2003 e me deu um baita livro para ler sobre o funcionamento e configuração de servidores. Fizemos um laboratório com os nossos computadores e testamos tudo. DNS, servidor de arquivos, rede, acesso remoto, backups.
decidimos criar uma empresa, a LC Informática. A gente não era gênio, mas tinha talento e garra para entender como fazer aquilo tudo funcionar. E a gente estava com sangue nos olhos. Foram bons tempos. Os dois em cima de uma moto indo de cliente em cliente. Depois compramos uma Brasília velha para ficar mais fácil transportar os equipamentos. Tudo ia bem, e eu não lembro bem por que eu decidi parar de trabalhar com ele. Fala, Tobias. Cara, tu lembra por que a gente parou de trabalhar junto? Por que eu saí da LC? Meu irmão, o que eu me lembro é que você estava incomodado com nada do trabalho, mas com a vida burocrática e estava procurando espiritualmente uma saída para a situação mundana que a gente se encontra, que a gente sempre se encontrou. Depois você foi para o Equador, acho que para o Peru também. Você emagreceu pra cacete, fez uma dieta, não teve nenhum litígio, nenhum entreveiro entre a gente, de você parar de trabalhar na LC. Eu fui tocando barco sozinho, não foi muito tempo, não. A gente tava junto de novo na empreitada da Teitec, porque eu perguntei para você se você queria voltar a trabalhar, você falou que sim. E aí a gente começou a evoluir já para a ideia da Teitec, né? Aí entraram outros sócios na época, mas a impressão que eu tenho é essa, que você estava no inconformismo, nada de trabalho, repito, mas tipo, estava chateado com a vida, queria mudar os hábitos, né, espirituais, físicos, intelectuais, e deu um tempo, que eu me lembro é isso. Caraca, pode crer, cara. Foi exatamente, eu já tinha apagado isso da minha cabeça, que tinha acontecido nessa época. Mas aí depois da LC, a gente abriu a Teitec, né? Com outra estrutura. A LC era maneiro e tal, tinha o desafio. Mas a Teitec tinha um profissionalismo muito maior. Sim, as coisas nesse tempo que você ficou fora foram prosperando e mais clientes foram entrando, o país estava crescendo. Aí quando a gente resolveu abrir a estrutura da Teitec, com mais sócios, a gente abriu uma capacidade e um profissionalismo muito superior, recurso, né, técnico superior e muita vontade de trabalhar, né, quem sempre teve. Pois é, cara. E depois eu saí da Teitec, fui morar fora de Araruama. Mas você ficou e deu muito certo, né? Deu sim, deu super certo. O que era uma empresa originalmente, depois se transformou em três. Um ISP, uma loja de equipamentos de segurança, câmera, standalone, CFTV, né? Toda essa área de vigilância que a gente entrou também. E a empresa de TI. A gente chegou a ter 20 funcionários. E agora você tá com uma outra empresa, né? A Login. O que tem de diferente, assim, daquela época pro que vocês estão fazendo hoje? A Login hoje virou uma empresa mais voltada para a área de desenvolvimento e infraestrutura de TI. Então a gente desenvolve no-code, hard-code, alguns projetos em biometria facial e na área médica também, em medicina diagnóstica de imagem. Entendeu? É um protocolo de comunicação da ICON que é estabelecido com essas máquinas de ressonância magnética, tomografia, qualquer exame de imagem, né? Raio-X digital. No nosso projeto de biometria facial hoje a gente já tem mais de 23 mil faces, com controle de acesso a prédio público. E é isso, meu amigo. Tamo na chuva para se molhar. Pô, cara, queria te agradecer. Você foi meu mentor aí pra ir pra rua, né? Pra trabalhar com TI. E eu desejo tudo de bom pra você aí nessa jornada. Um abração, brother. Depois disso, eu fui fazer cursos mais voltados à gestão de TI. Saí de Araruama e fui trabalhar na Stefanini IT Solutions, uma multinacional brasileira que tinha um escritório no centro do Rio. Lá eu aprendi muito, especialmente com meu chefe, o Jefferson. No começo a gente teve umas discussões, mas depois eu caí na real e vi que se eu quisesse aprender de verdade, tinha que escutar ele. Ele confiou em mim e me deu a oportunidade de aprender e colocar a mão na massa. Desde redes avançadas até servidores de clientes grandes da empresa. Lá eu também conheci o Matheus, um cara que sabia tudo de organização de cabos de data center e que é meu amigo até hoje. Ainda trabalhando lá, eu comecei a cursar a graduação de Gestão de TI no Instituto Infinet. Tirei várias certificações como COBIT, ITIL, EMC, Storage Backups e Windows Server 2008.
eu tinha que melhorar o meu currículo se quisesse avançar na carreira. Saí da Stefanini e fui trabalhar na aviação, numa empresa chamada Elvia Aerotaxi, do Greenwich Aerogroup. Lá eu era o exército de um homem só. Fazia tudo de TI em um escritório e mais 2 aeroportos. Tudo, de servidores à rede, dos mouses às impressoras. E até me aventurei criando uma solução para rastrear as aeronaves usando a DSB. Graduei na faculdade e fui logo promovido a coordenador. De mim mesmo. Em 2016, eu conheci minha maravilhosa esposa. Saí da aviação e fui estudar em Israel por 3 meses. Nada relacionado com tecnologia. Depois eu voltei para o Brasil com uma mão na frente e a outra atrás. E fui trabalhar numa empresa chamada Nereidas. E adivinhe quem me ajudou a conseguir esse trampo? O Matheus. A Nereidas era uma startup, tudo bem informal, mas eles sabiam o que estavam fazendo. O dono da empresa me colocou para cobrir as férias do Betânio, coordenador de TI da Líder Magazine, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa e mexer com tecnologias avançadas. Fiquei com eles por 9 meses, mas quando eu entrei eu já avisei que ia voltar para Israel. Em 2017, voltei para Israel e, entre outras aventuras, trabalhei passeando com cachorros, lavando pratos em restaurante, limpando parques, consertando computadores e fazendo websites e aplicativos Android e iOS para rabinos. Nessa época eu conheci o meu grande amigo Jacó, e com ele e o Rabino Rony, trabalho até hoje no maior canal sobre judaísmo do YouTube, o Contraste, e também trabalho como CTO em uma startup israelense. Sabe, às vezes eu me pergunto, por que eu escolhi gestão de TI? Por que não programação, que dá mais dinheiro? E se eu tivesse escolhido Cybersecurity? E se eu tivesse virado um gamer profissional, ou até um professor de história? O ponto aqui não é tentar imaginar o que seria se eu tivesse tomado um outro rumo, mas sim que eu escolhi a coisa que sempre me deu prazer em fazer, aprender e conversar sobre. Eu escolhi não fazer o que me dava mais dinheiro ou fama, mas algo que eu faria de graça e sem ninguém saber. Mas como eu fui parar aqui? Foi o destino? Bem, a verdade é que eu ainda não parei, mas eu sei que tudo começou com um vírus num disquete. Esse episódio foi escrito por mim e editado por mim. Muito obrigado ao Tobias, que veio dar o depoimento, e a todo mundo que fez parte da minha jornada até aqui. Obrigado.